Bom dia a todos. Hoje, 18 de abril do ano 2024, às 8 horas e 4 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente. Excelência. Pois não. Ofício 089/2024, da PGJ-RN, a Procuradora-Geral, a doutora Eliane Cardoso, informando que os processos criminais informados no expediente, ofício número 27/2024, referido, foram devolvidos ao juízo competente com as respectivas manifestações colacionadas. Tem outro ofício 00006/2024, a desembargadora Isaura Simonetti agradecendo a moção de congratulações em razão de sua posse como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma. Doutora Berenice também não. Doutor Ricardo também não tem. Leitura de acórdão algum? Não há. Então, iniciemos os julgamentos e temos aqui o pedido de sustentação oral. O primeiro é o número 10 na ordem cronológica. É o habeas corpus número 80-3100, dígito 58, ano 2024. O impetrante, Dr. Vitor Manuel Pinto de Deus. Paciente, Gustavo Gurgel Melo de Oliveira. Autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Caraúbas. Relatoria própria, processo em mesa. Dr. Vitor, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente desta sessão, desta Egrégia Corte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Cumprimento também a Ilustríssima Desembargadora Berenice Capuchu e Dr. Ricardo Tinoco. Os meus cumprimentos também para a Vossa Excelência. Não deixo de cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, todos os servidores que aqui estão e os demais e presentes. Excelência, mandamos traz-nos a esta tribuna para fazer apenas 3 pontuações simples e objetivas. A primeira delas tem a ver com os fundamentos necessários para a decretação de uma prisão cautelar preventiva. E começando pela questão da existência do crime e da autoria, dos indícios suficientes de autoria, a contestação ao decreto segregatório em desfavor do paciente, na visão desta defesa, ele é deficiente na apresentação dos indícios da suficiência indiciatória do paciente na prática delituosa que lhe é imputada. Se não vejamos muito rapidamente, faço também uma observação que todos nós sabemos que em sede de habeas corpus não cabe o aprofundamento, o revolvimento fático-probatório, mas é necessário fazer uma valoração dos fatos até para se apreciar a presença ou não do fumus homicidi deliti. E no caso em pauta, em julgamento, concretamente e muito rapidamente, existiu uma comunicação que não se sabe bem de onde, não se sabe bem de quem, nem para quem, em que se informa que existe em curso uma eventual trama para o assassinato do diretor da unidade prisional de Caraúbas, e nessa comunicação, que é feita por terceiro, dá-se a informação do nome de quem estaria envolvido nessa trama e fala-se na possibilidade de pedir um valor de 40 mil reais a um determinado cidadão que atende pelo nome de Gustavo e somente. A investigação policial, em todo o caderno administrativo, nós não vemos nenhum liame entre esse Gustavo, que é referido nessa mensagem, e o paciente, o ora paciente, Gustavo Gurgel Melo de Oliveira. Então, não se sabe porquê, até porque essa trama é feita na zona de Caraúbas e comarcas adjacentes, e Gustavo Gurgel é de Macau. No inquérito policial, ao final, apenas se apresenta a foto de Gustavo Gurgel, o ora paciente, e se diz que ele é um empresário de Macau. Não se vislumbra no caderno administrativo
nenhum liame entre Gustavo, referido na dita mensagem, e o paciente Gustavo Gurgel Melo de Oliveira. Pois bem, não é comum, mas neste caso, realmente nós não temos, não vislumbramos esse liame entre o Gustavo, que é referido na dita mensagem, e o Gustavo Gurgel, que acabou por sendo indiciado, denunciado e está respondendo ao processo. A segunda pontuação que nós pretendíamos fazer neste mandamos tem a ver com os fundamentos também para a decretação, lá que estão previstos lá na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal. O fundamento que é usado para a decisão e segregatória é a garantia da ordem pública. Pois bem, já se começa por não se ter a clareza, não é? Os indícios suficientes de que o Gustavo se trata do paciente. E depois também o douto magistrado, cuja decisão se combate, ele não nos traz na decisão segregatória uma fundamentação que nos permita avaliar a periculosidade do agente, do paciente, no caso, se em liberdade se mantiver durante todo o processo penal que ele está respondendo. Pois bem, parece-nos a esta e defesa que esses dois fatores trazem a fragilidade que se traz ora a Vossas Excelências para que seja analisada da decretação da prisão cautelar do paciente. Uma última observação, também bem rápida, Excelências, e aqui eu faço referência a uma posição que temos adotado e também já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a ver com o status do paciente, de ele ser foragido ou não ser foragido. Gustavo Gurgel não é foragido da justiça no entendimento desta defesa, com todo o respeito a opiniões contrárias. Ele apenas se encontra resguardado, eu costumo dizer que ele se encontra oculto, combatendo uma decisão que ele entende como injusta. E enquanto ele estiver combatendo essa decisão, ele tem a oportunidade de se resguardar de uma eventual prisão que depois, numa decisão que venha a ser tomada em alguma instância, considere a decisão ilegal ou desfundamentada, ou enfim, que não apresente fundamentos necessários para a decretação que outrora foi feita em seu desfavor. Por estas três razões, eram estas três razões que esta defesa queria trazer a Vossas Excelências, que são pontos muito pontuais, muito objetivos, mas que, no caso concreto, merecem ser analisados. Não se trata, eu repito, não se trata de revolvimento fático probatório no mandamos, trata-se de valoração dos fatos que é necessário e fazer até para se confirmar se existem ou não indícios de autoria. É diferente valorar os fatos do que revolver os fatos que estão no caderno administrativo ou até na ação penal, no inquérito policial ou na ação penal. Então, Excelência, reitera-se o pedido que foi feito no mandamos para que essa prisão, para que esse decreto e segregatório seja revogado e seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que com a aplicação de alguma medida cautelar que Vossas Excelências entendam por necessária e adequada ao caso concreto. É como se requer. Obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Pede-se justiça. Obrigado, Dr. Vitor. Eu estou em meu voto conhecendo e denegando a ordem e, de forma resumida, a gravidade e a periculosidade do paciente já condenado em uma outra ação penal sem trânsito em julgado, em que tem como corréus muitos dos que estão também sendo investigados nesta ação penal e que nesta são investigados de uma possível orquestração para levar a cabo a vida lá do diretor da unidade prisional de Caraúbas. São mensagens, são ligações que foram interceptadas. Tem um relatório bastante detalhado e a prisão foi
decretada em 29 de novembro do ano 2023. E desde então aí o mandado de prisão encontra-se aberto. Então, neste cenário, eu não enxergo razão, fundamentos para compreender diferente daquilo que já coloquei aí no meu voto. Então, doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Doutora Berenice? Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Vitor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom trabalho para todos. Bom dia. O próximo é o 11º na ordem cronológica, é o HC 802874, DIS 53, do ano 2024. Impetrante, Dr. Sérgio Raimundo Magalhães Moura. Paciente, Tairone Dantas de Oliveira. Autoridade coatora, o Judocrim. Relatoria própria, processo em mesa. Dr. Sérgio, o senhor tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Bom dia, Excelência. Desembargador Glauber, a quem saúdo toda a turma. Desembargadora Berenice, trago saudações do CAICOR. Fazemos parte da continuidade do escritório do saudoso Dr. Rodão Diniz. Doutor Ricardo Tinoco, ilustríssimo representante do Ministério Público, senhor José Alves Silva, demais serventuários, colegas. Excelência, trata-se de habeas corpus em face de decisão da unidade, o Judocrim, que negou o direito do paciente Tairone em recorrer em liberdade. Ocorre que, Excelência, eu vou tentar ser breve porque, na verdade, são poucos pontos a se debater. Desculpa, Excelência. O que a defesa sustenta é simplesmente o fato de que faltou fundamentação idônea na decisão da juíza, do juiz, faltou que fosse esclarecido a uma base concreta para que continuasse com o decreto da prisão, bem como a falta de elementos para que pudesse comprovar o perigo libertados. Não tentando nem trazendo para rever os fatos, mas é importante saber como se deu o fato criminoso. O paciente Tairone é acusado por tentativa de homicídio. O processo já foi concluído, sua primeira fase, encontra-se em grau de recurso. Ocorre que, Excelência, na audiência de instrução, é interessante perceber que não existe nenhuma testemunha ocular, não existe nenhuma testemunha sequer de ouvir dizer, e a própria vítima, Excelência, a própria vítima, em audiência, deixa claro que não há nenhum medo, nenhum receio de que Tairone tenha sido a pessoa que desferiu aqueles tiros contra a sua vida. Eu friso, Excelência, no ID 9906486, no depoimento da própria vítima, onde perguntado pela defesa, ela responde que não reconheceu o paciente, sendo o autor do fato, que estava embriagada, não sabendo dizer sequer quem atirou, não sabe dizer se a pessoa que atirou estava a pé de moto ou de carro, que tomou conhecimento, que nunca tomou conhecimento que o paciente teria motivos para atentar contra a sua vida, nem antes, nem depois. Ou seja, Excelência, não existe nenhum perigo para que esse jovem possa responder o seu processo de liberdade. A própria vítima sequer reconheceu. E o que é que essa defesa, data máxima venda, entende? Que esse processo, chegando na sua segunda fase ao tribunal do júri, sem uma testemunha ocular, sem qualquer testemunha de ouvir dizer, sem que a própria vítima reconheça
ou tenha conhecimento de que ele tenha sido o autor, poderá ele ser considerado inocente. Tem grandes probabilidades. E manter esse jovem preso durante todo esse período em que os recursos estão sendo analisados, data máxima vênia, acredita a defesa que é uma medida muito grave. E há sim a possibilidade de reversão de medidas cautelares diversas da prisão. Para concluir, Excelência, como eu disse que seria breve, eu gostaria de citar, data máxima vênia, decisões dessa Corte. Uma delas, como relator, o excelentíssimo doutor Ricardo Tinoco, no HC 0800-508-41-2024, onde entende essa defesa que os casos são semelhantes. 0800, Excelência, 508-41-2024. E outra decisão, Excelência, também desta Câmara, de relatoria do desembargador Gilson Barbosa, no HC 0811-49255-2022. Também entende essa defesa que há bastantes semelhanças entre os fatos, que a magistrada não conseguiu, na sua decisão, fundamentar a necessidade de que esse paciente continuasse preso, por ser uma decisão abstrata. E ela deixa claro, Excelências, na sua decisão, só para concluir, peço licença para ler, ela diz o seguinte: os réus tiveram prisões preventivas decretadas em decisão e edital sob os fundamentos de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Observamos, no caso, que persistem as mesmas razões que ensejaram a decretação das prisões cautelares concreta da conduta e periculosidade do abstrato. Veja, Excelência, garantia da ordem pública, não existe mais isso. Não tem porquê, está provado, não há necessidade desse réu continuar preso. E instrução, garantia da instrução, o processo já foi todo instruído, inclusive, Excelência, é um processo que, voltando, não sendo conseguido sucesso nos tribunais para a impronúncia, a fase do 422 sequer vai ser arrolado mais nada, porque é um processo sem testemunha, é um processo sem nada, não tem mais o que se instruir. Então, eu não vejo a eminência de qualquer risco à instrução processual. E nada que uma medida diferente, uma medida cautelar diversa da prisão, pudesse ser proferida para o paciente. Agradeço. Essa é a sustentação da defesa. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Sérgio. Eu também estou conhecendo e denegando a ordem, e de forma resumida eu digo que o paciente, em tese, com ânimos necandi, surpreendeu a vítima com diversos disparos de arma de fogo em sua direção, situação que se iniciou em via pública, tendo a vítima corrido para o interior de um imóvel residencial, ocasião em que o paciente a perseguiu e prosseguiu com os disparos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Há indícios nesse sentido. Desconstruir este cenário, o momento próprio não acontece nesta oportunidade, e sim no plenário, lá no júri. E também há informações de que o paciente, supostamente integrando a organização criminosa, mais precisamente uma célula do Sindicato do Crime na cidade de Caicó, constam informações nos autos de que o homicídio tentado que se investiga teria sido ordenado pelo CORREL
e Tonieres Lima, em cargo de liderança do grupo criminoso. E ainda que o paciente, no momento que praticou o crime, em tese, ele estava em monitoramento eletrônico. Então, diante deste cenário, que aponta para a gravidade, inclusive a necessidade da garantia da ordem pública, e a própria vítima que sobreviveu aí à tentativa de homicídio, interessante que permaneça preso, uma vez que já pronunciado, e há manifestação do STJ nesse sentido, em que eu faço referência à decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quando diz Sua Excelência que, tendo o réu permanecido preso durante toda a andamentação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que com a superveniência da sentença de pronúncia fosse-lhe deferida a liberdade. Então, de forma resumida, é o meu voto que ratifico nesta oportunidade. Doutor Ricardo. Senhor presidente, apenas fazendo aqui um pequeno destaque com relação ao que foi citado na tribuna, um precedente, salvo engano, da minha lavra, da minha relatoria, aproveitar o ensejo para dizer que, em matéria penal, eu tenho perfilhado um entendimento que me parece mais razoável, de que a referência a precedentes não pode dispensar uma análise mais detida no que diz respeito aos contornos fáticos de cada caso. Se isso é uma realidade no processo civil, com mais veras em relação ao processo penal, já que se está a tratar de direitos fundamentais de maior estatura, como liberdade, segurança, etc. E também porque no direito penal há uma proeminência, uma predominância de discussões no sentido fático, quer dizer, como se deu o desenrolar da cena criminosa, como se deu a imputação com referência à autoria, enfim, todos esses aspectos. Eu não estou a dizer com isso que não se pode citar precedentes. Louvo, inclusive, a atitude do advogado quando se vale dessas referências. Entretanto, é preciso dizer que o fato de um determinado processo se ter construído uma conclusão num dado sentido não obriga o magistrado a repetir igual conclusão em outras tantas situações que sejam apenas semelhantes. E Vossa Excelência foi muito feliz, Bador Glauber, muito feliz mesmo, como sempre, não é novidade, quando falou de aspectos específicos do caso que remarcam a presença do requisito, ou melhor, do pressuposto da garantia da ordem pública. Alguém que está monitorado eletronicamente e ainda assim envolve-se numa prática criminosa na condição tal, ao que tudo indica, claro, estamos numa fase anterior, de ter sido o autor do delito, claro que isso evidencia um risco à sociedade. Alguém que não teme o fato de estar sendo monitorado, né? De mais a mais, essa outra referência também em plano de delibação anterior, de que pertence a uma célula, possivelmente, uma célula de uma organização criminosa, com extensão no seridó do Estado. Então são todos aspectos que, de fato, reforçam o entendimento de Vossa Excelência, muito bem lançado no voto, e que, apenas para justificar a minha posição, em face de ter sido citado da tribuna, apenas concorrem mais ainda para que eu acompanhe Vossa Excelência integralmente, como voto. Doutora Berenice. Com a defesa realizada aqui pelo ilustre advogado, eu fiquei pensando que seria ele seria colocado em liberdade, com algumas restrições. Se ele já estava em liberdade com restrições, o que pode nós fazermos aqui? Não dá mais essa oportunidade, por isso eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Obrigado, Excelência. Você é julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Sérgio. Obrigado. Algum outro com sustentação oral? Não há.
Então vamos no julgamento virtual. Deixa eu ver aqui. Doutor Ricardo, algum destaque aí, algum processo? Doutora Berenice. Eu deixei para votar na hora, porque às vezes Sustentação. Perfeito. Deixa-me ver aqui. Eu também não tenho. Tô faltando, hein? Doutor José Alves, o Ministério Público tem alguma observação nesse do julgamento virtual? Eu já registrei o meu voto acompanhando. O doutor Ricardo também acompanhou. Aqui de destaque, assim, para acho interessante, tem na relatoria a doutora Berenice, mas eu já acompanhei Sua Excelência, que era um agravo, se não estou enganado aqui. Eu acho que é no 13. Não, acho que é o 13. Não, 13 é do doutor Ricardo. Qual é? 21, deixa eu ver. Que é a questão do ANPP, mas que a própria procuradora ela já se manifestou nos autos, então não havia razão para que se aplicasse o artigo 28. É o 21, qual é? 21, deixa eu ver aqui. é 080, 13. Exatamente, tá aqui. Então tem inclusive aqui. Então foi o doutor Ricardo, então. É o 12, doutor Ricardo. Não, estou acompanhando todos, estou aqui destacando que inclusive teve a manifestação da Procuradora-Geral, e aí não havia necessidade de... E o Supremo agora, essa semana, decidiu que não pode, que não pode por sentença, né? Ou seja, que o Ministério Público tem a liberdade de ofertar ou não o acordo. Mas está em aberto ainda a repercussão geral. A repercussão geral não foi concluída ainda não. Eu acho que foi na turma lá, não sei se foi na turma, mas lá foi dito que não pode ser por sentença, se bem que sentença é homologatória, sentença, né? Não deixa de ser, mas eu acredito que lá é uma leitura rápida, é que não poderia o ato judicial se sobrepor lá à vontade do Ministério Público. 15 e 16 também acompanhando. Concluído todos aí? Então, algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. A próxima sessão com a presença, dia 25, com a presença do nosso presidente, desembargador Saraiva, e aí não teremos aqui a presença feminina, que nas duas sessões abrilhantou aqui a Câmara Criminal, com a sua irreverência, né, costumeira. Costumeira. Seja sempre bem-vinda, desembargadora Berenice. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Então, às 8h33, declaro encerrada a presente sessão.